Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado mais uma vez, Alexandre Lemos, parceiro nessa aventura de Vegas. Dá um tapa nas minhas costas aqui agora, que quase me desmontou no meio do vídeo aqui. Qual o tamanho do homem? Parceiro de companhia, de aventura nesse UFC 306 aqui direto de Las Vegas, mas hoje pra gente falar de um assunto sério, complicado. Muita gente mandou mensagem perguntando o que aconteceu com o Kemuel Otoni. Queria atuar na noite de ontem, terça-feira, no Contender Series e de última hora acabou desistindo da luta. A gente vai falar. Parada é bem mais complicada do que a galera imagina, mas antes, só lembrando para se inscrever aqui no canal, deixar o like porque é muito importante e fazer o cadastro lá na Stake usando o cupom LaerteViana, tudo junto. Tem promoção para a luta principal desse UFC do final de semana. Se Merab Dvalishvili ou Sean O'Malley, um dos dois, forem campeões, vencerem, né, no caso, no quarto ou quinto round pela via rápida, você ganha o dobro até R$500. Tudo tá explicado aqui no comentário fixado, o link também, ou o QR Code que tá aparecendo na tela, cadastro Laerte Viana. Beleza? Bom, Alexandre, a gente estava lá ontem no UFC Apex, dois brasileiros, né, a Nicole, a Peso Mosca, o Kemuel, e também tinha não é brasileiro, mas o público daqui estava bastante ansioso, que era o Yusri Belgari, parceiro de treinos do Alex Poatan. A Nicole venceu, a gente vai falar sobre isso, o Yusri também, mas o Kemuel acabou não lutando. Um pouco antes da luta acontecer, nos vestiários, quando ele já estava com a bandagem, já estava pronto, aquecendo, deu uma crise de pânico no Kemuel e ele acabou desistindo da luta, pediu para não lutar. Dana White apareceu um pouco depois falando que, até umas palavras um pouco fortes, falando que às vezes a gente vê que o atleta não está pronto e não precisa nem pisar dentro do octógono. Mas eu acho que o Dana na hora não sabia da gravidade do problema, porque depois na coletiva ele baixou o tom e falou que de fato o Kemuel teve um problema, teve essa síndrome do pânico, né? Deu um ataque um pouco antes ali. Eu conversei com o Bruno Murata, treinador que estava no corner do Kemuel, e ele explicou que a situação realmente foi bastante complicada, né? Deu um ataque nele, ele entrou em pânico, ficou com medo de morrer, literalmente, e disse que não queria lutar. As pessoas talvez não saibam, mas não foi a primeira vez. Na PFL aconteceu a mesma coisa, o Kemuel iria lutar na PFL o ano passado, e ele também teve uma síndrome de pânico, e acabou desistindo da luta dentro do hotel, um pouco antes de ir para a arena. Qual que é a sua visão a respeito disso? Porque eu vejo muita gente nas redes sociais, eu vi uma empatia muito legal, mas também vi algumas piadinhas, alguns comentários, arregou, ficou com medo. E é uma doença, né, cara? Não tem nada a ver com ter medo, é algo que precisa ser tratado, né? E ser levado de maneira séria, né? Profissional, né? Eu vejo que às vezes o público negligencia o tamanho do problema, porque se trata de uma doença, mas também tem a negligência do atleta, que se já passou por isso uma vez e não incluiu um tratamento psicológico no seu camp, ele está sujeito a passar por isso mais todas as vezes em que se vê na mesma situação. Então, se você é atleta de alto rendimento, trabalha com luta, confronto, o objetivo em comum entre você e o seu adversário é gerar dano, e você tem uma questão emocional a ser resolvida, cara, isso é mais importante do que boxe, wrestling, jiu-jitsu e preparação física. Eu sempre levo lá no podcast psicólogos, neurocientistas, porque, no meu ponto de vista aqui como torcedor e comunicador, essa parte ainda é muito negligenciada quando se trata de MMA profissional. É quase inimaginável você acreditar que um atleta vai entrar no maior evento de MMA do mundo e não tem um acompanhamento psicológico para que esse tipo de coisa não aconteça de maneira reincidente, como aconteceu. Como o Laerte bem disse, no PFL ele passou pela mesma coisa, só que lá, se eu não me engano, ele nem saiu do quarto. Sim. Abandonou o evento e derrubou a luta. A informação que eu tive é que ele chegou a fazer um tratamento, que ele chegou a procurar ajudas profissionais, só que acabou se repetindo, né? Isso pode ser um reflexo de muitas coisas, né? Muita pressão nas redes sociais. Tem toda a história do Kemuel com o Alex Poatan, né? Que em um certo momento ele mesmo usou essa narrativa para se promover, provocou o Poatan quando estava no Jungle Fight. E de repente, como a pressão das redes sociais é muito grande, isso acaba, o atleta acaba não conseguindo suportar isso. E não só o Kemuel, a gente vê vários atletas que acabam não lidando com as críticas e com o abalo emocional que prejudica a carreira, né? O Kemuel teve a questão do corte de peso, desceu para peso leve. Antes da luta, eu até mostrei uma foto pro Alexandre, não sei se você vai lembrar. Lembro. Eu falei, cara, a fisionomia do Kemuel não tá legal, porque ele tava realmente muito chupado aqui no rosto, muito magro. Não sei se o corte de peso foi muito drástico e isso de alguma maneira acaba influenciando no psicológico da luta também. Tava chupado ele. Lá ele. O cara não perde uma, é o dia inteiro assim.
Mas eu não sei o quanto isso acabou também influenciando para essa crise do Kemuel explorar, e acabou de ligar um alarme aqui, se atrapalhar o áudio, vocês me perdoem. Mas como você vê essa questão do atleta não conseguir lidar com as redes sociais, ainda mais com comentários assim, né? Isso pode, por que não? Provavelmente no UFC ele pode ser que não tenha nenhuma outra chance. Com 31 anos, o Dana White não gostou muito da situação, talvez a carreira do rapaz possa até acabar. Só que o mais importante não é nem a carreira nesse momento, né? Porque é cuidar da saúde, né? Porque isso pode desencadear para problemas fora do octógono, na vida pessoal do atleta. Então o principal agora, o foco, não é nem pensar se vai lutar no UFC, se vai lutar na PFL, se vai lutar no Jungle Fight, onde quer que seja, mas cuidar da saúde, né? O cara cuidar da mente para a vida pessoal, porque mais importante do que uma carreira é a própria vida, a própria saúde, né? Sim. Como é que você vê essa questão? Cara, eu vejo que, de novo, eu não tenho como dizer quais foram os gatilhos que dispararam isso, porque, como a gente falou, se for uma questão psicológica, de fato, é muito complexo para a gente fechar um diagnóstico. Então, minha sugestão para o Kemuel é, cara, procure um médico, procure um psicólogo, procure um profissional da saúde para tratar da sua saúde mental, emocional, resolver suas questões, sejam de cunho espiritual. Espiritual que eu digo não é na questão religiosa, não, é de estar em paz consigo. Porque se você enfrenta qualquer que seja a sua profissão, onde um dos pontos é a publicidade dos seus atos, tudo que você faz ali no seu trabalho se torna público, você tem que botar nessa equação a crítica. É impossível. Sim. Ou vá trabalhar no escritório, porque no escritório ninguém sabe, a não ser o seu chefe e os seus colegas. Isso aqui não é um recado para o Kemuel, vai trabalhar no escritório. Lide com a publicidade dos seus atos, de maneira que, sabendo que nesse pacote vem crítica, vem elogio, vem vaia, vem aplauso, vem tudo. Então, desejo muito boa sorte para ele e espero que saia dessa. E até pro pessoal, né? Não é o momento de... O cara não perdeu uma luta dentro do octógono pra ir lá provocar o cara, o que eu também acho bizarro, mas acontece no MMA. Mas o cara tá tendo um problema de saúde, então cuidado com a palavra, com as palavras, galera. A gente não tá aqui no papel de cagar regra de como as pessoas devem agir, mas no meu papel de comunicador, as mensagens que eu gosto de passar é para ter cuidado e empatia, né, com o próximo, porque isso é um problema que afeta não só o profissional. Eu vi muita gente no Instagram, nos comentários, falando que só quem passou por isso sabe. Eu nunca passei, espero nunca passar, mas não é um problema qualquer. Então, responsabilidade na hora de apontar o dedo para o outro é muito importante também. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação. Rapidinho, antes da gente encerrar, Yusri Belgari, para quem não sabe, foi rival do Poatan na época do Glory, né? Eles se enfrentaram 2 vezes, o holandês ganhou uma, o Poatan ganhou 2, depois eles viraram amigos, parceiros de treinos, do camp lá, o Glover Teixeira estava no corner dele ontem. Yusri tinha um hype muito grande, né? Pela qualidade dele na trocação. Lutou o ano passado contra o Marco Túlio da Shootbox, acabou perdendo na decisão unânime. O Marco Túlio, na época, também não foi contratado agora, 2 semanas, teve uma nova chance. E o Yusri também teve uma nova chance, nocauteou no 3º round, só que não foi contratado. Dana White foi até meio grosso ali com as palavras, lá ele de novo, na coletiva, né, do Contender Series, falando que não estava interessado, que não tinha interesse, né, de tê-lo no UFC, banho de água fria, né. Eu, sinceramente, pelo fato de ser parceiro do Poatan, de estar numa academia que tem bastante moral, o empresário dele é o Joinha, né, se eu não estiver enganado. Sim. É um dos caras mais influentes no meio. Eu realmente achei que isso poderia influenciar. Você ficou surpreso com a não contratação do Yusri? Porra de um beija-folha. Tem um beija-folha. Fiquei surpreso, mas... Como é que eu vou explicar? Eu fiquei surpreso com a não contratação, mas eu também fiquei surpreso com a performance. Eu não fiquei surpreso com a colocação do Dana, porque... Vamos lá. A performance não foi boa, né? Ganhamos. A performance foi satisfatória. O cara nocauteou. Isso. Só que se tratando de Contender Series, você tem que vencer e convencer. E aí você pega um cara que, de novo, é parceiro de treinos do Alex Poatan, tem um currículo no Glory. Eu não sei quem era aquele adversário, mas imagina que o UFC bota ali um adversário para você dar um show de kickboxing e você não dá, isso ao invés de pesar a seu favor, acaba pesando contra. Então pode ser que essa tenha sido a lógica usada por Dana. Porra, meu irmão, eu quero que você venha aqui e dê um baile. Não rolou o baile? Tá fora. Mas, como a gente sabe que muitas vezes acontece do cara não ser contratado e numa primeira oportunidade ele entrar, inclusive o último cara que venceu o Yusri
não foi contratado ao vencê-lo e agora acaba de assinar um contrato semana passada com o UFC. Então acho que o caminho dele pode ser o mesmo. De repente ele nem precise de outra rodada no Contender Series, seja contratado pela Dana White num short notice qualquer, Sim. e vida que segue. Mas, cara, Contender Series é tenso do início ao fim. Não tem música de entrada, não tem tenso, música de vitória, é um clima frio. E o Dana te olhando. Venceu? Bacana. Convenceu? Não. Tá fora. A entrevista de emprego mais difícil do mundo. Mais difícil do mundo. Sem e no dúvida. final o cara fica exposto, os campeões, com todo mundo olhando, você ser contratado ou não ser contratado. É soco no estômago. Quem foi contratado, peso mosca, Nicole Caleri. Isso. Lá do Sul é da equipe da Marina Rodrigues também, finalizou no primeiro round. Tá 8-2 o cartel dela, 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização, 3 seguidas. Tem uma maldita mosca passando aqui, por isso que eu tô fazendo assim, tá, galera? Não tô maluco no meio do vídeo, não. 3 vitórias seguidas por finalização. Olho nela, hein? Uma menina muito talentosa, jovem ainda, tem 27 anos, se eu não estiver enganado. Família, o pai dela era do mundo da luta, o marido dela, o Marcel Adur, também um ótimo lutador, uma equipe muito boa lá em Floripa, então olho na Nicole também. Algum recado pra galera? Acompanha a gente em Vegas aí que tá maneiro, até sábado tem conteúdo, até o UFC na Esfera. Estaremos na Esfera, então se inscrevam aqui no canal, se inscrevam lá no Connect Cash também, porque tem conteúdo bacana vindo por lá. Alguns conteúdos que vocês não vão encontrar aqui, vão encontrar apenas lá no Connect Cash, então fiquem de olho lá também, porque tem muita coisa bacana. Ainda temos alguns dias nessa aventura aqui em Vegas e eu conto com a companhia de vocês. Tamo junto.